Olá, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Aí eu agradeço muito o convite do Mackenzie. Hoje a gente vai falar sobre a educação inclusiva, a construção histórica do conceito e as narrativas que conduzem as nossas trajetórias. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar um pouco. Meu nome é Marta Gil, eu sou socióloga e eu atuo com inclusão de pessoas com deficiência desde 1990. Eu sou coordenadora do Instituto Amancai de Estudos e Pesquisas. As nossas áreas de concentração são educação e trabalho. Na área da educação, eu gostaria de convidar vocês, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas eu já deixo o convite, de conhecerem o Guia do Educador Inclusivo, que é uma publicação nossa e que eu espero que tenha subsídios para vocês. Na área de trabalho também, nós atuamos e o nosso foco é com informação e comunicação, tanto a geração de informações como disseminação de informações produzidas por outras pessoas, né? Eu queria explicar um pouquinho a palavra Amancai, porque é uma palavra diferente, é uma palavra do idioma dos Incas. O Amancai é uma flor, é essa flor aqui amarela. Ela nasce em toda a América Latina, nós não temos aqui no Brasil. E os Incas diziam que o Amancai é a flor do Deus da vida. E que quando alguém pisava num pezinho do Amancai ou arrancava, aí um trovão se fazia ouvir, e esse trovão era a voz do Deus da vida que estava reclamando porque alguém tinha maltratado a flor do Amancai. E nós achamos esse símbolo bonito, porque nós queremos ter uma voz forte, ativa, na defesa de pessoas com deficiência que têm uma vulnerabilidade maior, né? E como eu já falei, as nossas áreas de educação, de trabalho principais são educação e trabalho. Os nossos valores, a inclusão social, a equiparação de oportunidades e o exercício da cidadania. Nós começamos a trabalhar em 1989. Então, pensando na construção histórica do conceito de educação inclusiva, a gente vai começar a falar de inclusão. Como foi? Como é que a inclusão começou? Então, dando uma olhadinha muito rápida para a história, né? A gente vê grandes momentos. O primeiro momento, o momento de exclusão das pessoas com deficiência. Então, aqui no centro, né, desse círculo, as pessoas iguais entre aspas, porque ninguém é igual a ninguém, né? Estavam reunidas e as pessoas que eram consideradas diferentes, né, também entre aspas, porque somos todos seres humanos, né, estavam isolados e solitários, cada um no seu cantinho. O momento seguinte foi o momento da segregação. As pessoas iguais estavam juntas e as pessoas diferentes estavam todas reunidas, e aí estavam reunidas geralmente em grandes hospitais com atendimento bastante precário e misturados, pessoas com deficiência, pessoas consideradas loucas. Na integração, que é o momento seguinte, a gente já tem as pessoas iguais, entre aspas, e as pessoas consideradas diferentes estavam juntas, mas estavam separadas. Então, era, por exemplo, o modelo das classes especiais. Muitas vezes estavam no mesmo edifício, no mesmo prédio, mas em salas separadas. Muitas vezes tinham um recreio separado das crianças sem deficiência. E agora o momento atual, é o momento da inclusão. Nós estamos todos juntos e todos misturados, frequentando os mesmos lugares. Aqui duas imagens para mostrar, né? A imagem da esquerda, né? Ela vai mostrar esses prédios, esses grandes hospitais, ou asilos, ou manicômios. Então, os muros altos e as pessoas sem fazer nada, jogadas pelos cantos, né? Recebiam um pouco de comida, tal, mas não era proposta nenhuma atividade. E aqui, momento diferente, a gente tem a Débora Seabra,
que tem síndrome de Down, lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal. A Débora é auxiliar de ensino infantil, né? E ela gosta muito de trabalhar com crianças. Vou me fixar exatamente um pouco mais no modelo da integração, nesses dois últimos momentos, né? A integração já é o oposto da exclusão social. E nessa hora começam a surgir instituições especializadas e elas vão oferecer todos os serviços que a sociedade tinha, mas dentro dos seus terrenos, né? Então tinha oficinas protegidas de trabalho, tinham associações desportivas, tinha escolas especiais. E aí a gente começa a usar o termo especial para se dirigir às pessoas com deficiência, né? Então, era uma normalização. Essas instituições criavam ambientes parecidos com os da sociedade, mas eles eram separados. Se vocês são aqui de São Paulo, se vocês lembram de outros estados, se vocês lembram de algumas instituições tradicionais, vocês vão lembrar, por exemplo, a PAI, o Lar Escola São Francisco, que já terminou, a ACD, são instituições que funcionam em terrenos muito grandes, né? No fim da década de 60, a gente começa um momento de transição dessas instituições para a sociedade, né? No modelo da integração, na educação, por exemplo, né, o aluno com deficiência que ia para a classe regular, a pergunta que era feita para a mãe dele era: ele consegue acompanhar a classe? Ou ela consegue acompanhar a classe? E era uma pergunta que a mãe tinha muita dificuldade de responder, porque ela não era professora nem pedagoga. Ela queria que o filho ou a filha estivessem na escola e estivessem junto com os coleguinhas, né? Mas o professor não se adaptava, a escola não se adaptava, o aluno é que tinha que se adaptar. Isso acontecia também no trabalho, também no transporte, na comunicação, nos esportes. Se a pessoa se virasse, né, conseguisse acompanhar, estava ótimo, senão não havia uma modificação, né? A iniciativa tinha que ser da própria pessoa, com apoio da família, de amigos. A década de 80 a gente começa a ter uma transição desse modelo para o modelo atual, né? E aí um marco importante foi 1981, que a ONU decretou o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Pessoa deficiente era o termo que se usava na época, hoje em dia a gente não usa mais. Aí o lema era participação plena e igualdade. E olhem que interessante o símbolo. A gente tem a representação de duas figuras humanas, são diferentes, mas não dá para saber quem tem deficiência e quem não tem, né? E elas estão se apoiando, estão de mãos dadas. Por quê? Porque elas precisam. O ponto de apoio é pequeno, né? Então, nesse momento, a ONU reconhece que pessoas com deficiência existem, mais ainda que elas têm direito à cidadania. A gente acha, provavelmente, que essa foi a primeira iniciativa a nível internacional de tirar as pessoas com deficiência da invisibilidade, né? Mas a gente passou por séculos de exclusão e de segregação, onde a sociedade tinha uma série de questões e as pessoas com deficiência também, né? A sociedade passou muito tempo sem ver essas pessoas, parecia que elas eram invisíveis ou que elas não existiam, né? Muitas vezes, quando as pessoas com deficiência estavam nas ruas, muitas vezes elas estavam pedindo esmola. Então, a gente foi se habituando a ver essas pessoas como como pessoas que precisavam do nosso apoio, que não podiam fazer nada, né? E aí, a gente começou a ver, nossa, eu preciso mudar meu ponto de vista, né? Como é que eu trato? Como é que eu me dirijo a elas, né? Eu vou convidar para o Natal? Por uma festinha de aniversário, por um almoço de família? Será que elas precisam de ajuda? E aí, como é que eu ofereço essa ajuda? Porque eu não quero ofender, eu não quero magoar. As pessoas com deficiência também começam a ter outras questões. Eu quero expressar minha vontade.
Eu não gosto dessa roupa, eu quero vestir uma outra roupa, eu quero comer isso, não gosto daquilo, né? Como é que eu me comporto em espaços sociais? Elas ficaram presas muito tempo, né? Eu quero ser como os meus irmãos, como as minhas irmãs, eu quero ser independente. Então, todos precisavam aprender a conviver. Nessa transição da integração para a inclusão, a gente tem leis que apoiam isso. Não é uma questão da boa vontade, né? A primeira lei, a nossa Constituição Federal de 1988, que está em vigor, né? Ela é chamada de Constituição Cidadã, né? E ela contempla, ela fala de pessoas com deficiência especificamente em vários artigos e também quando ela fala todos, né? Então, por exemplo, no preâmbulo, ela diz que nós estamos construindo um país pluralista, ou seja, com diversidade, um país plural e sem preconceitos, né? E no artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Todos, não são alguns ou a maioria, são todos. No século XXI, a gente tem uma legislação muito importante. A ONU, em 2006, promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E aqui no Brasil, o Brasil assinou e depois disso o Brasil fez o Decreto Legislativo 186 de 2008. E ele ratifica a Convenção com status de emenda constitucional, ou seja, os princípios da Convenção fazem parte, estão juntos, integram a nossa Constituição Federal. E o Decreto 6949 de 2009 vai promulgar a Convenção e ele está em vigência. Depois, em 2015, foi feita a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que está em vigor desde 2016, né? Então, esse modelo social de inclusão, por que a gente fala que é social? Porque ele está envolvendo a sociedade toda. E ele vai ter um outro olhar para a deficiência. Ele vai dizer que a deficiência não é apenas uma incapacidade ou uma falta, por exemplo, a pessoa não tem um braço, uma perna, ou uma ausência de habilidade. A deficiência vai se definir na interação entre o homem e a sociedade. Por isso ele é um modelo social, né? Então o foco vai ser na acessibilidade, nas condições do meio, das comunicações e das atitudes, né? Então a deficiência, se a gente puder fazer uma equaçãozinha, é a limitação funcional da pessoa. Claro, eu não vou negar, existe essa limitação funcional, mas o ambiente tem também um peso importante, né? Eu acho que essas fotos, esses exemplos ajudam a esclarecer. Então aqui a gente tem um rapaz que tem uma prótese na perna e ele está fazendo um esporte radical, né? A sociedade, se ela tiver acessibilidade, ela pode minimizar os efeitos. Ela não vai fazer milagre, ela não está tirando a deficiência, mas ela está minimizando. Aqui é uma foto do Museu do Futebol, que está lá no estádio do Pacaembu, e ele é todo acessível. Então, como é que a gente pode explicar para uma pessoa cega, por exemplo, que o jogador fez uma bicicleta ou fez algum tipo de jogada? Então, tem bonecos na posição, e aí a pessoa cega pode apalpar e pode entender, né, o que significa aquela jogada. Aqui a gente tem um exemplo do Rio de Janeiro, né? Na praia, cariocas gostam e tem todo o direito, né? Agora na pandemia um pouco menos, mas enfim. E aí como é que a gente pode fazer que uma pessoa com cadeira de roda chegue até a praia e chegue até o mar, né? Se vocês perceberem, aqui tem uma esteira. A areia é fofa, mas em cima dessa esteira a cadeira de roda pode funcionar. Mas, se a gente não tiver acessibilidade, a sociedade pode deficientizar, né? Ou seja, ela pode agravar a condição. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um banheiro com um símbolo de acessibilidade, mas para chegar nesse banheiro tem um degrau que parece bastante alto, não tem rampa e não tem nem corrimão. Então, como é que uma pessoa de cadeira de roda vai chegar no banheiro? O banheiro até pode ser adaptado, mas chegar lá vai ser difícil. A Convenção também explica para a gente que a deficiência é um conceito em evolução, ou seja, a gente vai mudando o nosso olhar,
né? E ele vai resultar da interação entre as pessoas com deficiências, barreiras devidas à nossa atitude, né? Se eu não sou a favor da inclusão, se eu nem falo com a pessoa com deficiência, a minha atitude não está sendo uma atitude de inclusão, né? E também as barreiras do ambiente, como a gente viu, né? Alguns princípios da convenção. Acessibilidade, equiparação de oportunidades e inclusão são eixos, né? Sem acessibilidade não há inclusão. Só existe inclusão quando a gente tem interação. É muito diferente de estar todo mundo junto numa plataforma do metrô, por exemplo. Isso não é inclusão. A acessibilidade vai estar no ambiente, nas comunicações, nas atitudes. Quando eu não tenho acessibilidade, eu tenho uma discriminação. E aí a convenção diz que discriminar por causa da condição da deficiência é um crime, né? Aí depois nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, ela foi sancionada em julho de 2015 e ela está em vigor desde 2016, né? Essa lei foi criada em cima, apoiada, fundamentada na Convenção. E ela diz que ela existe para assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. E aqui diz que exatamente a base é a Convenção, né? No artigo 4º da LBI, ele vai falar todo sobre a educação e vai falar de igualdade de oportunidades, né? E a educação é um direito da pessoa com deficiência. E ela tem o direito de ter inclusão em todos os níveis do sistema de educação. O artigo 28 vai falar do acesso à educação superior, à educação profissional e tecnológica, né? E que nos conteúdos curriculares deveria ter noções, informações sobre temas relacionados às pessoas com deficiência. Então, o que é a inclusão? A inclusão significa que a gente vai tornar a sociedade inclusiva ou viável, possível da pessoa com deficiência participar. E é isso que a gente está fazendo e é isso que o Mackenzie está fazendo também, né? E a educação inclusiva, o que ela é? Ela é um conceito contemporâneo, um conceito atual, que visa garantir o direito de todos à educação, inclusive pessoas com deficiência. A educação inclusiva vai falar de oportunidade de igualdade e vai falar da valorização das diferenças humanas. Eu não vou achar, ele é diferente, então é inferior, ele vale menos. Não. É muito importante e é importante valorizar. Essas diferenças fazem parte, cada um de nós é diferente, tenha ou não uma deficiência, né? A educação inclusiva visa transformar a cultura, as práticas e as políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, né? Garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos. Não basta só estar na sala, é preciso aprender. Aí os princípios da educação inclusiva. Toda pessoa tem direito à educação e toda pessoa aprende. De um jeito dela, às vezes de um jeito diferente, mas todos nós aprendemos. O processo de aprendizagem de cada pessoa é único, mesmo que não tenha uma deficiência. O professor sabe, na sala dele, cada aluno vai aprender de um jeito. Ninguém aprende da mesma forma, ninguém aprende igual. E esse convívio no ambiente escolar é bom para todos. E a educação inclusiva fala de todos, não só de pessoas com deficiência. Quais são os benefícios da educação inclusiva? Aqui eu trouxe uma pesquisa da Harvard Graduate School, foi feita em 25 países, 280 estudos e pesquisas. E aí eles têm evidências científicas que são relevantes. Aqui eu vou destacar alguns. Em termos de resultados, os estudantes com deficiência que foram incluídos, que ficaram na escola comum, eles desenvolvem habilidades mais relevantes, mais significativas na leitura, na matemática.
eles têm menos probabilidade de terem problemas comportamentais, porque conviveram com muitos coleguinhas, com professores. Em geral, eles completam o ensino médio, eles conseguem ter mais sucesso de conseguir um emprego e de viver de uma forma independente. Se vocês quiserem ler mais, aqui está a referência desse estudo, que é super interessante. Temos aqui um outro levantamento que foi feito em 2019 pelo Movimento Down do Rio de Janeiro, aqui especificamente sobre jovens com síndrome de Down, mostrando que a inclusão pode levar à universidade, se for o caso, se quiserem, né? Foram analisados 74 matrículas, 74 jovens, né, que cursaram os cursos de educação física, artes cênicas, pedagogia, moda, gastronomia, teatro, e todos eles frequentaram escolas regulares. Jovens com síndrome de Down que não frequentaram escolas regulares simplesmente não entraram na faculdade. Aqui outra pesquisa, mais conquistas da educação inclusiva, o Instituto Jô Clemente, que é o nome atual da APAE de São Paulo. A APAE de São Paulo mudou de nome, né? Eles fizeram um estudo, começou em 2010, com 109 crianças e adolescentes que eles atendiam, né? Pegaram tanto as crianças e jovens da escola comum e da escola especial. As crianças e os adolescentes que frequentaram escolas regulares apresentaram ganhos, né? E se interessaram mais pelas atividades propostas, enfim, ganhos na comunicação, na expressão. Enquanto que os alunos que frequentaram escolas especiais tiveram menos avanços em relação à autonomia, aprendizagem e tal. Se vocês quiserem conhecer, aqui também tem a referência. Então, a educação inclusiva, os benefícios, ela vai... A hora que o professor tem alunos com deficiência na sala, ele vai apresentar os conceitos de forma mais concreta. Ao fazer isso, ele vai aumentar a compreensão e a retenção de todos os alunos, né? Fica mais atraente do que simplesmente escrever na lousa, por exemplo. E quando o professor começa a prestar atenção no aluno com deficiência, ele também começa a prestar atenção e a considerar a especificidade de cada aluno, mesmo os que não têm deficiência, porque cada um aprende do seu jeito, aprende diferente. Nós temos muitas tecnologias assistivas e elas estão se desenvolvendo cada vez mais e muitas são voltadas para a educação. E nós temos também já muitas metodologias e muitas estratégias didáticas desenvolvidas. Não precisa inventar a roda de novo. Aí a gente tem dúvidas. Mas será que todos podem aprender? Essa é uma dúvida, né? Todos têm condições de conviver no coletivo? Essa é uma outra questão, porque algumas pessoas com deficiência às vezes têm comportamentos agressivos. O número é muito pouco, isso acontece muito raramente e nós já temos uma série de alternativas. Por exemplo, a medicina já tem remédios já para controlar isso, há metodologias de ensino. Então, a ocorrência de alguma agressividade numa classe regular é muito baixa e nós temos respostas. E o MEC mostra para a gente, que é uma fonte oficial, né, que desde 2008 as matrículas de alunos com deficiência nas salas comuns crescem. É um gráfico que só sobe, ele não tem caída. Aqui eu trouxe um exemplo que foi feito lá em Curitiba, no Colégio SESI. Né? Que começou pensando em alunos com deficiência visual, mas que na verdade é super interessante para todos os alunos, né? Eles chamam de Masteca. É um kit de peças geométricas, né? Que tem várias formas, como está aqui. E aí, qual era o objetivo? Como é que a pessoa cega vai conhecer geometria? Como é que ela, principalmente a pessoa que nasceu cega, como é que ela vai distinguir um quadrado de um retângulo, de um trapézio? Então, eles criaram essas peças em papelão. Cada peça tem um QR Code e quando esse QR Code é acessado, tem uma audiodescrição da figura, né? E você também pode tocar, porque é grande, é concreto, né? E aí esse programa,
da Masteca, tem também um cubo de inteligência artificial que responde perguntas dos alunos e questiona. Imagina, isso é uma coisa maravilhosa que encanta as crianças e os jovens, né? E quem desenvolveu isso? Alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio SESI de Curitiba. E eles desenvolveram em parceria com uma associação de pessoas cegas. E aí, se vocês quiserem saber mais, tem a referência também, né? E qual é o nosso desafio atual? Nós já temos muitas pessoas, muitos alunos com deficiência. Quantitativamente, o Brasil é dos países do mundo que tem maior número de alunos incluídos. Agora, o nosso desafio é a qualidade, é investir na qualidade da inclusão. Mas para fazer isso, eu preciso ter o aluno dentro da sala. Eu não posso investir na qualidade de um aluno que está do lado de fora da sala, né? Então, o primeiro movimento foi quantidade, entra. E agora é o momento de investir na qualidade, né? Eu agradeço muito a atenção e me coloco à disposição, meu e-mail, na página do Facebook também. E muito obrigada. Eu espero que tenha sido útil para vocês e a gente segue em contato. Bom trabalho!